Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, descontrair bem as costas, pescoço, os ombros. Vamos ouvir o livro do Ho Oponopono, de Juliana de Carli. A origem no Havaí. O Ho Oponopono está se tornando mais conhecida cada dia que passa, mas ainda não é uma técnica tão difundida como o Reiki. Resolvi buscar informações a respeito de sua origem e para começar a conhecer um pouco do Havaí, pois lá viviam os Kahunas, que desenvolveram a técnica. O Havaí está localizado em um arquipélago composto por 8 ilhas de origem vulcânica que emergiram lentamente do leito do mar através de hotspot, ponto quente. Os vulcões do sudeste do Havaí são os únicos ainda ativos. No Havaí encontra-se o Parque Nacional dos Vulcões, um patrimônio mundial. Situado no meio do Oceano Pacífico, é o estado americano mais isolado do país. Em razão de sua localização mais meridional em relação aos outros estados norte-americanos, é considerado parte dos estados do Pacífico das ilhas da Polinésia. A capital, Honolulu, encontra-se a 3.100 quilômetros de distância da costa norte-americana. É o único estado norte-americano que possui um clima tropical, sendo quente o ano inteiro, com temperaturas médias de 25 graus e de 22 no inverno. História: os primeiros habitantes do arquipélago havaiano eram nativos polinésios, que já viviam na ilha tempos antes da chegada dos europeus em 1778. O arquipélago recebeu outros povos polinésios de arquipélagos mais ao sul e também vindos do Tahiti. O grupo de Tahiti desembarcou nas Ilhas Havaianas 700 anos depois de Cristo, trouxe uma cultura diferente, tambores, plantas, uma religião e outros chefes que possuíam sabedoria diferente. Eram os chamados xamãs. Os xamãs eram possuidores de sabedoria espiritual acerca de algum assunto, fosse ele político, comercial ou cultural. A diferença estava em sua espiritualidade e a forma com que lideravam os povos. Possuíam também conhecimento da medicina natural por meio dos elementos da natureza e do contato com os animais. Com o passar do tempo, foi diminuindo o número de nativos e aumentando os estrangeiros presentes no Havaí. O primeiro europeu que chegou ao arquipélago foi James Cook. Desembarcou na ilha em 18 de janeiro de 1778, batizando as Ilhas Sandwich, em homenagem ao Duque de Sandwich, um lorde britânico. O arquipélago tornou-se uma referência e ponto de escala para os marinheiros europeus, trazendo diversas doenças aos nativos ao longo do século XIX. Antes dos europeus chegarem às Ilhas Havaianas, havia muitas tribos indígenas regidas por chefes indígenas. Essas sociedades possuíam um sistema organizado e autossuficiente, baseado no arrendamento de terras comunais. Em 1792, um líder indígena chamado Kamehameha utilizando armas obtidas com os navegantes europeus, iniciou uma longa guerra que perdurou 13 anos contra chefes de outras ilhas, com a finalidade de unir todo o arquipélago e instituiu, então, a monarquia. Kamehameha cedeu lotes de terras às famílias rurais. Em 1819, seu filho Kamehameha II
Assumiu a monarquia e aboliu a prática da religião havaiana em lugares públicos, embora permitisse essa prática em lugares privados. Em 1820, o governo americano enviou um grupo de missionários e professores brancos protestantes que eventualmente converteriam a maior parte da população do Havaí ao protestantismo. Criaram também uma forma escrita para o idioma havaiano e fundaram as primeiras escolas do Havaí. 7 anos depois foi a vez dos missionários católicos romanos, espanhóis e franceses, mas não foram bem aceitos. Então vamos continuar essa história no nosso próximo encontro. Que a luz do bem, da paz, da saúde, da alegria esteja conosco. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo e ver o Ho'oponopono. Algumas técnicas do Ho'oponopono. As promessas do Ho'oponopono são muitas, desde mudar sentimentos e padrões de pensamento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Mudar relações, resolver problemas, até mudar situações grandes na vida, relacionadas, por exemplo, com profissão, família e saúde. Eu indico que as pessoas comecem por mudar pensamentos e sentimentos, pois é algo que com o Ho'oponopono muda-se quase que instantaneamente. Então, o praticante já pode perceber a eficácia da técnica. Então, como ainda estamos no início do livro, falaremos um pouco sobre a história e a origem da técnica. Peço que nos tempos livres você determine 3 problemas que irá trabalhar ao longo do livro, no momento em que as técnicas começarem a ser explicadas. Em relação ao primeiro problema, eu indico que seja um pensamento sobre uma questão atual na qual lhe incomoda a sua própria posição, algo que seja mais simples e fácil de resolver. O segundo problema indica que seja intermediário, por exemplo, uma relação problemática de alguém ou alguém que lhe incomode no trabalho. O terceiro problema é algo que lhe exigirá mais tempo para ser trabalhado, como problemas financeiros ou a construção de uma casa. Mas um lembrete importante: quando for praticar o Ho'oponopono, é importante se esvaziar. Existe um pedido inicial que se deseja que seja transmutado, mas muitas vezes necessitamos de uma solução. Não peça a solução, peça a transmutação. O universo terá a melhor resposta a lhe enviar, que muitas vezes vem de uma forma inimaginável. Exemplificando, citei problemas financeiros. Pode ser que um trabalho novo surja ou uma promoção no emprego, mas o mais importante é se esvaziar e acreditar que a divindade pode atuar em nossas vidas, tendo fé, não fazendo mal a ninguém nem a nós próprios e agindo em busca da solução. E o universo conspirará a favor. Precisamos agir. O simples fato de você agir em busca do que quer já coloca uma energia sua que atrairá o seu desejo. É a lei da atração. A ação ajudará, mas a resposta pode vir de outros caminhos. Assim também pode ser fruto do seu trabalho. Quando receber a bênção, lembre-se de expressar sua gratidão. Escreva especificadamente os 3 pedidos abaixo. Agora, o próximo capítulo é o 4º, que é a origem do Ho'oponopono no Havaí. Então, vamos melhorar cada vez mais, fazer nossos 3 pedidos. O que você precisa, pense.
assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito. Vamos relaxar bem nosso corpo, fechar os olhos para ouvir sobre o Ho'oponopono. Esse livro é de Juliana de Carli, filha do Johnny de Carli. O que é o Ho'oponopono? Já vimos, agora é por que praticar o Ho'oponopono. Capítulo 3. Ho'oponopono e Reiki são conhecimentos que, após adquiridos, dispensam um terapeuta ou facilitador para serem utilizados. A pessoa que participa de um workshop ou curso de alguma técnica nesse sentido normalmente apresenta duas razões que a faz procurar por tal. Ou ela está se sentindo ansiosa, preocupada, desamparada, procurando uma forma de se trabalhar ou trabalhar algo ou alguém em sua vida, ou ela já tem consciência do todo, da essência da vida e do ser humano e quer se aprofundar mais. Em determinadas situações, pessoas que aprendem técnicas que não as satisfazem, por não se sentirem completas ao praticar e, portanto, não colocando em prática o aprendizado. Há outros motivos que as impedem de praticar, como, por exemplo, a falta de tempo ou de um espaço apropriado, falta de disciplina ou até mesmo quando o aprendizado cai no esquecimento. De nada adianta aprender se não praticar. Imagino que você está lendo esse livro porque procura mais conhecimento para melhorar principalmente a si próprio, pois a nossa paz reside em nós. E o Ho'oponopono é uma técnica que pode ser feita em qualquer lugar, pois acontece dentro da sua própria mente e não precisa levar horas. Dependendo da questão, poucos minutos, algumas vezes, são mais que suficiente. Quando a minha vida se desestruturou em todos os pilares e abalou profundamente as minhas emoções, eu não tinha forças para aplicar reiki. Sentia-me desvitalizada e triste, e nem mesmo as mãos sobre meu coração e corpo eu postava para me auto-aplicar o reiki, algo simples que se pode fazer deitada ao acordar ou mesmo na hora de dormir. Quando adquiri o conhecimento do Ho'oponopono, consegui transmutar todo aquele sentimento de tristeza, passando então a praticar as duas técnicas diariamente. Quando não conseguir solucionar seus problemas, conforme estava habituado, como no meu caso, aconteceu com o Reiki. O Ho'oponopono preenche esse vazio. Mesmo porque essa técnica exclui o ego em sua solução, é totalmente conexão com o divino e ele atuando sobre nós. Aqui, excluir o ego tem um significado duplo. Primeiro, que por admitirmos sermos responsáveis pelo problema, seja qual for, já agimos com humildade, não procuramos a resposta, e sim entregamos à fonte divina para que ela solucione. Segundo significado, no sentido de que o ego é resultado de um conjunto de memórias que podem ser transmutadas aos poucos e deixando de ser atuante em sua personalidade. Ao longo deste livro, esses conceitos vão se tornar mais elucidativos. Algumas técnicas deixam o problema de lado para focar a solução, o que sempre achei inteligente. Trabalhar para dar força para o lado fraco da balança. O reiki e outras técnicas atuam desta forma nos desequilíbrios das energias yin e yang,
Se a pessoa apresentar excesso de Yang, o Reiki doa mais Yin. Se ela apresentar excesso de Yin, doa mais Yang. Já no Ho'oponopono, encaramos o problema, ele é a chave. E quanto mais delineado for o problema, melhor será, pois saberemos exatamente o que precisa ser trabalhado e transmutado. Resumindo, é literalmente entregar o problema nas mãos de Deus. Após o problema ser definido, o praticante precisa assumir 100% da responsabilidade do problema, pois na visão da terceira dimensão, algo no inconsciente dele atraiu tal situação em sua vida. Já na visão da quinta dimensão, somos todos um e tudo o que acontece à nossa volta são espelhos, portanto, podemos assumir a responsabilidade do problema 100% para nós, com mais compreensão dessa postura. O praticante, após assumir essa postura, faz seu pedido à divindade e, em seguida, orações e respirações que explicarei com mais detalhes futuramente. Dr. Hugh Lin hoje é uma personalidade importante para o Ho Oponopono. Ele ensina uma oração simples: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Nessa oração, assumimos o problema de dizer sinto muito, assumindo essa responsabilidade para nós próprios. Existem outras orações, mas essas 4 frases possuem a resposta direta para os sentimentos relacionados à prática de acordo com cada fase do processo de transmutação. A esse respeito, darei mais detalhes posteriormente. As promessas do Ho Oponopono são muitas, desde mudar sentimentos e padrões de pensamento, mudar relações, resolver problemas, até mudar situações grandes na vida, relacionadas, por exemplo, com profissão, família e saúde. Eu indico que as pessoas comecem por mudar pensamentos e sentimentos, pois é algo que, com o Ho Oponopono, muda-se quase que instantaneamente, e então o praticante já pode perceber a eficácia da técnica. Então, como ainda estamos no início do livro, falaremos um pouco sobre a história e origem da técnica. Peço que nos tempos livres você determine 3 problemas que irá trabalhar ao longo do livro no momento que as técnicas começarem a ser explicadas. Em relação ao primeiro problema, eu indico que seja um pensamento sobre uma questão atual na qual lhe incomoda a sua própria posição, algo que seja mais simples e fácil de resolver. Segundo problema, indique que seja intermediário, por exemplo, uma relação problemática ou alguém que lhe incomode no trabalho. O terceiro problema, algo que lhe exigirá mais tempo para ser trabalhado, como problemas financeiros ou a construção de uma casa. Mais um lembrete importante: quando for praticar o Ho Oponopono, é importante se esvaziar. Existe um pedido inicial que se deseja que seja transmutado, mas muitas vezes necessitamos de uma solução. Não peça solução, peça transmutação. O universo será a melhor resposta a lhe enviar, que muitas vezes vem de uma forma inimaginável. Exemplificando, se tem problemas financeiros, pode ser que um trabalho novo surja, uma produção, um emprego. Mas o mais importante é se esvaziar e acreditar que a divindade pode atuar em nossas vidas, tendo fé, não fazendo mal a ninguém, nem a nós próprios, e agir em busca da solução, e o universo conspirará a favor. Precisamos agir o simples fato de você agir em busca do que quer, já coloca uma energia sua que atrairá o seu desejo. É a lei da atração. A ação ajudará, mas a resposta pode vir de outros caminhos. Assim também pode ser fruto do seu trabalho. Quando receber a bênção, lembre-se de expressar sua gratidão. Escreva especificadamente
os seus 3 pedidos abaixo. No capítulo 13, encontraremos orações que poderão ajudar-nos na prática para cada assunto. Então, vamos procurar ser o mais eficientes possível e delinear nossos 3 pedidos. Pedir que a nossa libertação, a nossa amorização se faça de uma forma muito profunda. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, observar bem o pescoço, a coluna vertebral, mantê-la ereta, seu rosto suave, tranquilo, sereno. Feche os olhos. Vamos continuar lendo o livro de Juliana de Carli, sobre o Ho'oponopono. Capítulo 2. O que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é um sistema havaiano que significa corrigir um erro, uma vez que na língua havaiana O significa causa e Ponopono significa perfeição. Além disso, a prática do Ho'oponopono para os kahunas traz equilíbrio entre 3 substâncias, os 3 eus que possuímos. O Ho'oponopono para os kahunas traz equilíbrio entre 3 instâncias, os 3 eus que possuímos: o Ahane, o eu médio, o eu consciente, o Niipili, o eu básico, nosso eu instintivo ou inconsciente, e o Aumakua, o eu superior. O Ho'oponopono é um processo de autocura subconsciente. Temos 55% da nossa mente consciente, 65% inconsciente e 30% superconsciente. Utilizamos o consciente para decidir a nossa vida, mas enquanto ele é a cabeça, o inconsciente é o pescoço. É o inconsciente que acaba direcionando os nossos pensamentos e ações. É o inconsciente que acaba direcionando os nossos pensamentos e ações, uma vez que possui memórias armazenadas de outras vidas, de outros níveis de consciência, de nossas relações de parentesco e acontecimentos ao longo da nossa vida. Em algum momento nós aprendemos que determinado comportamento ou ideia era ideal para nós, mas hoje já não tem mais sentido e acaba trazendo um resultado insatisfatório e infeliz. E o Ho'oponopono consegue atuar neste campo mais profundo,
mais difícil de ser acessado, transmutando-o. Para atingirmos o inconsciente, precisamos estar em alfa ou estado hipnótico, e também é possível repetindo múltiplas vezes palavras escritas ou faladas. Existem recursos utilizados para trabalhar um padrão inconsciente com a PNL, meditações, hipnoses, regressão, mas nada é tão suficiente. Mas nada é tão eficiente como o Ho'oponopono, que além de interligar os três eus do ser com a fonte divina, é de fácil aprendizado e prática. Praticar o Ho'oponopono consciente de todo o seu significado e com lucidez nos faz um ser integral. Nós somos seres espirituais, tendo uma experiência material e não seres materiais que buscam a espiritualidade para terem experiência espiritual. Na verdade, trata-se de busca pela essência. Na verdade, trata-se de busca pela essência espiritual de cada um de nós, e por isso trazem tanta plenitude e brilho no olhar as pessoas que entram neste caminho. Como foi dito anteriormente, o Ho'oponopono corrigiu um erro. Portanto, o problema é a chave do Ho'oponopono, pois ele aparece trazendo à tona algo que precisa ser transmutado, restaurado e que muitas vezes não se sabe a causa e por isso é importante defini-lo bem. Por exemplo, você possui uma determinada forma de agir que não te agrada, mas quando menos espera, repetir o mesmo traço que está enraizado em sua personalidade, não faz a menor ideia do porquê age desta forma. Você poderá trabalhar esse defeito praticando o Ho'oponopono sem entender sua causa. Existe ainda a possibilidade de ter algum insight que mostre sua origem, como já aconteceu em muitos casos. Tudo fará muito sentido para você, além de se beneficiar do resultado. Repetir palavras pode atingir nosso inconsciente, sejam elas escritas ou faladas. Para que as palavras surjam antes, elas são pensadas por nós, mesmo que não ditas e escritas, se muito repetidas, já formam um padrão de pensamentos. Isso é importante para Isso é importante para nos mostrar o seguinte: tudo começa no pensamento. Quando as famílias carrões se reuniam para resolver o problema de um filho, elas tinham a consciência de que aquele filho havia sido mais sensível e poderia estar sendo vítima do resultado de pensamentos da família toda. Portanto, praticavam o Ho'oponopono, mesmo que não apresentasse. Portanto, praticava o Ho'oponopono sempre, mesmo que não apresentasse um problema explícito, pois encaravam isso como um banho espiritual, um banho que cuidava da mente, dos pensamentos, que cuidava do espírito, consequentemente das emoções e do corpo na vida material, promovendo e chamando à tona o ser integral. Então, no próximo encontro, vamos ver por que praticar o Ho Oponopono. Então, capítulo 3. É importante praticar o Ho Oponopono, é importante melhorar cada vez mais. Vamos continuar lendo.
o livro Ho'oponopono, da Juliana de Carli. Relaxa o corpo, feche seus olhos, pode até se deitar. Estamos no capítulo 2.